Como desenvolver uma vida com Deus através do devocional. Se você quer saber como fazer um devocional de forma mais simples, incluir ele na sua rotina, incluir aí no seu dia a dia esse hábito, essa prática, para que você aprenda a crescer num relacionamento com Deus. Então eu quero trazer para você um devocional de forma mais prática, para que você tenha a palavra de Deus viva dentro de você. Porque esse é o intuito também de um devocional, é esse tempo dedicado que você tenha ali separado para ter uma conexão maior com Deus, mas que a palavra se torne viva dentro de você, que ela molde os seus pensamentos, que ela vá te transformando. À medida que você conhece a Deus, lendo a palavra, meditando, orando, você conhece mais o Senhor e, consequentemente, então você tem essa transformação. Então, o devocional, ele é uma prática essencial para toda mulher que deseja crescer, que deseja estar mais próxima de Deus. E o seu momento do devocional, ele precisa ser um momento em que você vai estar concentrada na palavra. A sua mente, ela precisa estar conectada ao que você está lendo. Você precisa entender. O devocional, ele vai fazer sentido para você, ele vai fazer essa transformação na sua vida como crescimento, quando você utiliza de forma racional. Então você pode estar se perguntando, mas eu não tenho esse tempo para, por exemplo, tomar um café sentada, quietinha. Eu não tenho, talvez, várias canetas coloridas, né? Você deve ter olhado aí, se você já viu vários vídeos sobre como fazer devocional ou acompanha alguém que faz aquelas marcações em planners, em cadernos muito bem elaborados, coloridos. E eu digo a você não precisa de nada disso para fazer o seu devocional. Não se limite a isso. Isso pode ser uma inspiração para você, assim como eu quero que você se inspire nesse vídeo, no que eu vou trazer aqui para você, mas não se limite a isso, tá bom? Não se compare, para que você não tenha o pensamento de que eu só vou fazer um devocional quando eu tiver muitas canetas, quando eu estiver sentadinha tomando um café, quando estiver tudo muito calmo, muito bem alinhado para eu ter isso. E a realidade é que, se você é mãe como eu, às vezes você vai fazer um devocional com uma criança no colo, como eu já fiz por várias vezes. Uma criança no colo, as crianças acordadas, as crianças fazendo barulho. Mas o que acontece? Quando você vai praticando a leitura da Bíblia e concentrando-se no que você está lendo, você vai, então, aprendendo a fazer isso mesmo num lugar que não esteja favorável, vamos dizer assim, para você. Por exemplo, para quem trabalha fora e às vezes o momento do devocional é no horário do almoço e você não está num lugar tão silencioso. Mas quando você abre a Bíblia, pode ser no seu celular, né? Um dos aplicativos, hoje temos aplicativos ótimos, temos essas ferramentas aí disponíveis. Você pode abrir, ir lá e ler o seu versículo do dia, o seu capítulo do dia e concentrar-se no que você está lendo. Então essa é uma prática de um bom devocional que você tenha. Então, nem sempre você vai ter tudo. O mais importante para você começar, então, o seu devocional é você orar, pedir ao Espírito Santo o entendimento, pedir ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Então, a primeira coisa que você deve fazer no seu devocional é uma oração, convidando o Espírito Santo a estar com você nesse momento. Então, junto ao Espírito Santo, você tenha a Bíblia. Nem sempre você vai ter a Bíblia física em mãos. E tá tudo certo, use seu aplicativo. Uma outra coisa que eu gosto muito de ter, além da Bíblia, é um lugar para você anotar. Para você anotar aquilo que o Senhor está dizendo no seu coração. Mas eu gosto muito de ter um momento com a Bíblia física, porque eu sou dessas que gosto de anotar. E nem sempre você precisa da caneta colorida. Use uma caneta simples. E não se prive novamente. Não se apegue a ter coisas muito sofisticadas que você veja por aí, tá bom? Eu, por exemplo, estou no meu caderno devocional desse ano de 2025, é um caderno simples, que você compra em papelaria. Esse aqui mesmo eu ganhei. Na verdade, foi meu filho que ganhou e ele não gostou da cor, então eu fiquei com ele para mim e é o meu caderno de devocional do ano de 2025. Mas se você não tem um caderno, use o que você tem. Por exemplo,
Se eu for trazer para você todos os cadernos que eu já utilizei, esse, por exemplo, era uma agenda que eu não usava como agenda, então eu fiz de caderno de devocional. Bloco de notas, caderneta, sabe essas agendas que você ganha, se você vai em congresso de mulheres, você ganha muita coisa, né? Você ganha várias coisas. Então, use o que você tem. E se você não está com nada físico, use o bloco de notas do seu celular. Mas sempre tenha um cantinho, assim, um lugar dedicado para você escrever. Essa prática da leitura, mais o que você vai escrevendo, te ajuda muito a ter o devocional de forma mais prática. Para que você realmente aprenda com a palavra de Deus. E lembrando que esse vídeo é uma parte 2 de um vídeo que eu trouxe anteriormente falando sobre ânimo. Vou deixar aqui na descrição para você, porque muitas vezes a gente se pega muito desanimada para começar, para iniciar essa leitura da Bíblia, para iniciar essa vida de devocional, né? Para conhecer mais o Senhor, buscar o Senhor. Então, essa prática do devocional é uma ferramenta, é uma estratégia que você traz para você se sentir mais animada e ter essa força de vontade. E você pode estar se perguntando, mas como eu vou escrever? O que eu vou escrever durante o meu devocional? Porque, por exemplo, é muito fácil nós pegarmos e eu dizer para você escrever algo quando você está lendo, por exemplo, o livro de Salmos ou o livro de Provérbios, que é mais fácil a gente tirar alguma coisa para aplicação própria, né? Aplicação prática. Salmos é um livro com muitas orações, né? Algo profundo, e o Provérbios é um livro de ensinamentos, então é muito fácil tirar os ensinamentos de lá. Mas quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, o livro de Crônicas, o livro de Números, esses livros um pouco mais difíceis de compreensão e de trazer também para uma aplicação prática. Então, eu quero que você tenha algo em mente também, que é algo que eu acredito que seja um passo a mais que você dá como maturidade, para que você tenha uma vida frutífera, sabe? Que essa palavra, que esse ensinamento, que esse devocional que você faça não se torne cansativo e infrutífero, que ele te faça crescer. E qual é o intuito? Que você cresça e amadureça. Então, eu particularmente não sou muito a favor de você pegar versículos isolados para fazer um devocional. É interessante você saber o contexto do que você está lendo. Para isso, não quer seguir um plano de leitura anual inteiro? Pegue um livro que você leia ele do início ao fim. Não que você vá pulando de forma aleatória, versículo em versículo. Porque sem um contexto, muitas vezes o que você vai fazer são interpretações até erradas, equivocadas. E não é esse o intuito quando você está fazendo um devocional, quando você está fazendo uma leitura da Bíblia. É realmente para que você tenha mais conhecimento, que isso te transforme. Então isso só vai fazer sentido se você estiver fazendo de forma racional. Então o que eu deixo para você como sugestão também é que você pegar um livro inteiro para você fazer. Se você está no início, comece pelo Novo Testamento. Então pegue Mateus, ou Marcos, ou João e comece a ler o livro inteiro, capítulo por capítulo. A partir disso, você vai escrevendo o que vai saltando aos seus olhos e adquirindo esse conhecimento. Por que isso? Porque, por exemplo, quando você vai pegar o livro mais complicado, vamos colocar assim, vamos colocar os do Velho Testamento, como o de Crônicas, por exemplo, e você não sabe de onde veio, o porquê que o autor está escrevendo isso, por que o autor escreveu isso, quem é o autor, e quando você busca, então, antes mesmo de você iniciar um livro, vá no Google, faça uma pesquisa, se não tem na sua Bíblia essas referências, faça no Google, que hoje nós temos, então, muitas ferramentas que podemos utilizar a nosso favor. Vá no Google e procure quem escreveu Crônicas, quem era o autor. Aí ele vai te dizer mais ou menos, aí você já tem em mente, Crônicas eu sei que foi, não tem um autor descrito aqui exatamente para quem foi que escreveu Crônicas. Do que ele está falando? Do que esse livro está falando? Para quem está falando? No contexto histórico. Tudo isso vai te agregar conhecimento e você não vai ler só por ler. O seu devocional não vai ser um devocional só uma leitura aleatória. Entendeu? É isso o principal que você tem que ter em mente no seu devocional. Essa palavra precisa entrar em você, precisa fazer sentido, ter significado. E aí dentro do que você está lendo lá no seu capítulo, você faça observações. Por exemplo, eu estava lendo o livro de Crônicas. E lá no livro de Crônicas fala dos
guerreiros de Davi, o exército, os homens que compunham o exército de Davi. Então, nesse texto, tinha algo que me chamou a atenção, que falou de características de alguns homens que tinham lá, que eles eram homens destros, homens valentes, mas homens com ânimo resoluto. E eu, então, vim procurar o significado dessa expressão ânimo resoluto. O que é ter um ânimo resoluto? E isso eu trouxe como aplicação, uma vez que eu escrevi, né? Eu peguei o significado e escrevi. O que é ter esse ânimo resoluto? Vou ler para você ter como exemplo. Essa expressão ânimo resoluto significa uma pessoa ser decidida, firme, determinada, pronta para agir. Então, a partir desse significado que eu pesquisei, eu já escrevi várias coisas do meu dia, para o meu devocional, para eu meditar durante o dia. Esses homens, então, tinham esse ânimo. Eles estavam preparados para enfrentar uma guerra. Coloca, então, para a sua vida diária. Quantas vezes nós estamos, então, para enfrentar alguma luta, e a palavra de Deus nos traz, então, essa observação de que aqueles homens tinham esse ânimo. Eu vou trazer isso para minha vida. O que eu preciso para enfrentar essa dificuldade? Ter esse ânimo resoluto. Ser essa mulher confiante, decidida, que segue em frente com determinação, com coragem. Entendeu? Essa é uma aplicação muito objetiva que eu tirei nesse dia, quis trazer para vocês como essa prática. Então vamos lá fechar esse vídeo com você, tendo em mente o que você precisa fazer para ter um devocional prático, por que você está fazendo esse devocional, o que você quer adquirir, o conhecimento que você quer ter de Deus e como você quer que essa palavra entre em você para que ela te transforme. À medida que você vai crescendo, que você vai passando por situações, essa palavra ela precisa estar no seu coração, na sua mente, porque nem em todo momento você vai estar com a Bíblia física na mão, mas você precisa ter ela dentro do seu coração, para aquele momento ali que você está de frente para uma situação, vem a palavra de Deus à sua mente, e isso te faz ter a direção certa para aquele momento. Essa é a prática do devocional, é a vida de devocional que você precisa ter de forma prática, de forma racional, para você ter adquirindo mais conhecimento da Bíblia. Então essas foram as dicas práticas que eu deixo para você. Se você tem uma amiga nessa jornada também de conhecer ao Senhor, compartilha com ela esse vídeo, comente sobre como você faz o seu devocional, ou como a partir de agora você quer trazer aí alguma coisa que ficou nesse vídeo como prática para você. Coloca nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Se você não é inscrita, se inscreva nesse canal e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo, tchau!